Bem, é um grande privilégio poder participar desta conferência Ligonier. Meu único pesar, e tenho certeza que os demais palestrantes também sentem, é que temos que realizar esse evento online, por causa do distanciamento social. Mas certamente é um privilégio podermos celebrar juntos, como nós estamos fazendo, os eventos que aconteceram há 500 anos, quando Martinho Lutero se posicionou de maneira grandiosa durante a Dieta de Worms e esteve comprometido com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O posicionamento dele nos faz lembrar as palavras de Isaías, capítulo 7, versículo 9, que se não permanecermos firmes na fé, não permaneceremos de maneira alguma. E é por isso que estamos relembrando esses grandes slogans com os quais descrevemos o Evangelho da Reforma. E já meditamos juntos sobre dois deles, sobre o somente a Escritura, sola Scriptura, e sobre o somente a fé, sola fide. E chegamos agora ao terceiro sola. Na verdade, é o solos Christus, somente por Cristo. E de muitas maneiras, esta é a própria pulsação da Reforma. A Reforma foi uma redescoberta, não apenas das Escrituras e da justificação, mas da graça, misericórdia e do poder salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que a gente tente pensar sobre isso sem dar tanta ênfase para um único texto, mas em uma passagem extensa. Não a exposição completa de um versículo, mas em um texto que passa pelos capítulos 5, 6, 7 e 8 de Romanos. Se vocês abrirem a Bíblia e observarem esses 4 capítulos, notarão que há uma expressão que Paulo usa continuamente. No capítulo 5, versículo 1, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 21, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. No capítulo 6, versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Capítulo 7, versículos 24 e 25, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, diz Paulo em Romanos 8, 1 e 2, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E a declaração bem no final, em Romanos capítulo 8 e versículo 39, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E vocês percebem como neste texto central, em Romanos 5 até o 8, o apóstolo Paulo mantém os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Os reformadores reconheceram que sempre havia o perigo da igreja perder Cristo de vista. E esse perigo ainda é real hoje em dia. Ocasionalmente, se eu examinar um catálogo de livros publicado por uma editora cristã ou entrar em uma livraria, procurar livros sobre o Senhor Jesus Cristo, o que descobri ao longo dos anos é que esses livros hoje em dia são minoria. Os editores publicam o que acreditam que os cristãos precisam, o que os cristãos irão comprar. E se for esse o caso, o fato de que na verdade, a maioria de nós possui ou compra relativamente poucos livros sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso deveria nos alarmar por causa do cristianismo e o evangelicalismo contemporâneo, tanto quanto o que estava acontecendo no século XVI alarmou Martinho Lutero. Então, o que eu quero fazer nestes poucos minutos é tirar de Romanos 5, 6, 7 e 8, uma série de fios, alguns fios que juntos formam uma tapeçaria desses capítulos muito importantes dentro de toda a Bíblia e, obviamente, no livro de Romanos.
O primeiro fio é este: a ênfase que Paulo dá à centralidade da encarnação do Senhor Jesus. Ele fala sobre isso em Romanos 8, 13 e 4. O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Paulo já havia dito que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Ele já havia enfatizado no capítulo 5 que isso é algo real para todos nós em Adão. Por meio dele, a morte veio ao mundo, porque todos pecaram em Adão. E visto que por meio de um homem muitos se tornaram pecadores, também deve ser assim, somente através do homem podemos ser redimidos, termos acesso a Deus novamente. Mas o problema que temos é que nenhum de nós é capaz de fazer isso. Na verdade, não podemos pagar a dívida que devemos, nem podemos viver a vida que nós fomos ordenados a viver. E reconhecemos em alguns textos do Antigo Testamento que o derramamento de sangue é necessário para o perdão dos nossos pecados. Mas todo aquele ensino do Antigo Testamento, como Paulo deixa claro, era apenas uma referência ou uma imagem, uma sombra da encarnação do Senhor Jesus e a maneira pela qual ele viria para viver uma vida perfeita e também para realizar a expiação pela morte. E a maravilha de tudo é que ele fez isso não apenas como um único homem individualmente. Um homem teria que fazer isso por si mesmo, mas porque ele veio como o Deus homem. Tudo o que ele fez teve um valor infinito para que a vida perfeita de Cristo e a morte expiatória pudessem substituir não apenas um indivíduo, mas todos os que viriam a ele pela fé. Sem a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, não haveria a possibilidade da nossa salvação. Ele veio para assumir nossa carne, a fim de que pudesse carregar os nossos pecados. Mas, então, o apóstolo Paulo enfatiza que há algo mais que encontramos em Jesus Cristo. Não apenas quando pensamos na maravilha da sua encarnação, mas, em segundo lugar, no significado da sua obediência. Eu me pergunto se vocês já notaram Romanos 5, 12 a 21, onde Paulo enfatiza a obediência do Senhor Jesus Cristo. Ele foi obediente, onde Adão foi desobediente. E essa obediência tem dois elementos. Os teólogos antigamente costumavam falar sobre a obediência passiva de Cristo e a sua obediência ativa. Por obediência passiva, eles não queriam dizer que Jesus era passivo em algum grau. Passivo vem de um verbo latino que significa padecer. Eles queriam indicar o sofrimento de Cristo na morte, sua morte expiatória na cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo foi obediente. Em meu lugar, ele se levantou e consumou o meu perdão com seu sangue. Ele suportou o julgamento de Deus contra os nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados na cruz, a fim de realizar a expiação por nós para nos conduzir a Deus. Mas eles também falaram sobre a obediência ativa de Cristo. Isso quer dizer a obediência de toda a sua vida. Ele não apenas nos substituiu em sua morte, mas também nos substituiu durante todo o curso de sua vida. Se você pensar a respeito disso, se Cristo morreu para suportar a pena pelos nossos pecados, e isso foi a única coisa que ele fez, isso simplesmente nos traria de volta à estaca zero, para começar tudo de novo. Mas o que é incrível no Evangelho é que toda a vida de obediência de Cristo a seu Pai
é imputada àqueles que creem, não apenas nos méritos da sua morte, mas na perfeição da sua vida. E é por isso que o Evangelho foi uma coisa tão gloriosa para Martinho Lutero e para os outros reformadores, porque eles perceberam que o que aconteceu em Jesus Cristo foi que eles não apenas tiveram os seus pecados pagos, mas que receberam a perfeita justiça da vida de Jesus Cristo. E isso, é claro, quebrou o sistema do catolicismo medieval e o seu meio de salvação. No catolicismo medieval, você recebia a justiça por meio do batismo. Você deveria preservá-la e amadurecê-la. Então, se a sua fé estivesse repleta de um amor perfeito a Deus e você fosse interiormente justo, então você poderia ser justificado. Mas quem poderia pensar que isso aconteceria em seus corações? E assim, todo católico medieval não possuía segurança. Mas quando você sabe que recebeu a justiça de Jesus Cristo, não apenas na morte dele por você, mas na vida dele por você, então isso muda absolutamente tudo. Isso nos leva a um terceiro elemento, e não apenas a maravilha da encarnação, o significado da obediência de Cristo na vida e na morte, mas em terceiro lugar, o poder da sua ressurreição. Paulo diz que ele não foi apenas entregue pelas nossas transgressões, ele ressuscitou para a nossa justificação. E ele fala sobre isso novamente no capítulo 5 e mais uma vez no capítulo 8 de Romanos. E você enxerga que a maravilha da ressurreição de Cristo é que ela nos traz, sim, nos traz segurança. Como os israelitas sabiam que os seus pecados haviam sido perdoados? Somente quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos é que eles sabiam que o sacrifício deles havia sido aceito? E é o mesmo com o sacrifício de Cristo. Sabemos que Deus o aceitou porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou em seu poder. E por causa disso, temos comunhão com Ele. E isso transformou os cristãos da Reforma. Eles estavam acostumados a pensar na morte de Cristo e a carregar crucifixos com a imagem de um Cristo agonizando. E toda a atenção deles se concentrava na Eucaristia, na morte de Cristo e nos elementos. O que os reformadores descobriram foi que Cristo não estava nos elementos, assim como Ele não está mais na sepultura, mas ressuscitou. E assim, por exemplo, na ceia do Senhor, eles podiam desfrutar da comunhão com Ele. E então, o foco deles foi tirado do pão, do vinho, da água e de todos os outros supostos sacramentos da igreja para fixá-los no Senhor Jesus ressurreto e viver com Ele. Não é de admirar que quando Lutero descobriu isso, ele disse que se sentia como um novo homem. Ele sentiu que os portões do céu haviam sido abertos. Portanto, existe a encarnação do Senhor Jesus, existe a obediência do Senhor Jesus e existe a ressurreição do Senhor Jesus. E, no entanto, o que Paulo deseja enfatizar com o texto que passa por Romanos 5, 6, 7 e 8 é que nada disso é nosso até que estejamos unidos ao Senhor Jesus. E então, em quarto lugar, quero que vocês observem nestes capítulos como Paulo enfatiza a necessidade da nossa união com Jesus Cristo. Sabe, Martinho Lutero, em seus sermões sobre Romanos, falou a respeito de como o homem é incurvato sinse, voltado para si mesmo, e precisa ser afastado de si mesmo para Jesus Cristo. E é disso que todos nós precisamos, não é? Eu disse que aparentemente existem poucos livros sobre Cristo hoje em dia. Tantos livros que os cristãos leem nos falam sobre nós mesmos. E o que a Reforma está nos dizendo, o que Paulo está nos dizendo em Romanos 5, 6, 7 e 8, é que nós precisamos abandonar o nosso eu.
abandonarmos a nossa escravidão e o pecado, abandonar a nossa escravidão e Satanás, a nossa culpa, e estar em Jesus Cristo. E quando estamos revestidos com a justiça dele, confiando nele, então podemos ter certeza da nossa salvação. Na verdade, podemos ter certeza disso. Se fôssemos comparecer ao tribunal de Deus e nos perguntassem qual a nossa base para ir até lá, poderíamos dizer: estou aqui, Pai, tão justo quanto o seu Filho, Jesus Cristo, porque a única justiça que tenho não está em mim mesmo, mas nele. Revestido, como diz o hino, com a sua justiça divina. Não temo nenhuma condenação agora. Jesus e tudo nele é meu. Com ousadia me aproximo do trono eterno e rogo pela coroa através de Cristo. Meus queridos amigos, espero que vocês estejam unidos a Cristo, olhando para Ele e descobrindo que Ele é tudo o que vocês precisam. Que Deus torne isso realidade para todos nós. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos hoje pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos para que o Senhor nos conceda a fé nele. Que o Senhor nos ajude a crescer nessa fé em Cristo e o torne um glorioso Salvador para nós. Pedimos em seu nome. Amém.